Olá pessoal, estamos aqui, certo? Utilizando essa nova ferramenta para conseguir chegar até vocês. Meu nome é Jamile, vocês já sabem, sou professora do Torres Vasconcelos e gostaria de agradecer pela presença de vocês, por vocês estarem assistindo esse vídeo, né? Mantendo os estudos, continuando os estudos, tá bom? E a gente vai começar hoje um novo assunto do segundo módulo, que é Humanismo e Renascimento. Está no capítulo 4 do livro de vocês, na página 292. Pessoal, é o seguinte, esse capítulo, ele vai trazer as primeiras impressões a respeito das mudanças, das contestações da humanidade, certo? Ao longo do tempo. E aí a gente vai conseguir abordar esse assunto, conversar um pouco, tá bom? Descontrair, e eu espero que seja produtivo para vocês, tá? Eu gostaria muito que vocês marcassem no livro os tópicos que eu vou abordar aqui depois, com calma, fizessem resenhas, resumos, tá? Para que o conteúdo fique mais claro na mente de vocês, tá bom? Vamos começar, tá? Pessoal, seguinte, humanismo. O que é que vai ser o humanismo? É a primeira pergunta, né? O que é o humanismo? O humanismo vai começar no início do século XVI. Ele vai ser uma forma de contestar o poder da igreja, né? Vai ser assim um período saindo daquela questão da Idade Média. Então a igreja, ela vai estar começando a perder o seu poder e as pessoas vão começar a contestar como a igreja se porta, como a igreja controla a vida, os estudos, enfim. E aí esse período de contestação ele vai começar, tá? Com a igreja, a gente está falando especificamente da igreja católica, tá? A gente ainda não está falando de outras derivações do cristianismo, a gente ainda está falando da igreja católica, tá? E aí o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão querer que a igreja pare com esse domínio, né, da Idade Média, de que só a igreja poderia ter o conhecimento e comece a deixar para que todo mundo possa adquirir esse conhecimento. E eles estão atrás dessas disciplinas de humanidades, que é história, geografia, filosofia, até mesmo as disciplinas como gramática, né, português. Todas essas disciplinas, elas vão ser privadas, né, das pessoas da Europa em si, porque a igreja vai controlar isso, né? Só quem vai ter acesso a esse conhecimento vão ser os padres. Então, esse humanismo, ele vem para contestar esse poder da igreja. Não, nós também queremos ter conhecimento, tá ok? Pessoas diferentes, mas unidas pelos estudos, é importante. Muitas dessas pessoas, não é que essas pessoas eram contra a igreja, não acaba a igreja, não. Existiam pessoas que não gostavam do posicionamento da igreja e existiam pessoas que continuavam na igreja, que não tinham nada contra, mas que queriam estudar, queriam aprender, queriam adquirir conhecimento. E elas se juntavam nesse ponto. Mas não obrigatoriamente todo mundo tinha que ser igual, bonitinho, ser contra a igreja ou todo mundo a favor. Todo mundo existiam pessoas diferentes, tá certo? Ok? Coloquei até uma imagem aí que aparece no livro de vocês, ó. Tem até uma lâmpadazinha, tá? Vamos lá, sétimo ano. O que acontece? Como é que os humanistas vão começar? Primeiro, eles vão criticar os conceitos católicos. Está aí na página 295 do livro de vocês, certo? Na página 295 tem os conceitos que a igreja trabalhava e os conceitos que o humanismo vai trazer. A igreja vai trabalhar o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus como centro de tudo, certo? Deus vai estar no centro de tudo. E a ideia é que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo, certo? Esse vai ser o pensamento central da Igreja Católica, o teocentrismo, tá ok? Toda vida que eu falar esses termos de igreja católica, eu quero lembrar vocês que a gente está estudando um período histórico, tá bom? A gente não está falando atualmente, tá ok? Vamos continuar.
ou o geocentrismo, a Terra como centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que tudo isso era criação de Deus. Então, esses dois aqui, eles são conceitos católicos. Um diz que Deus é o centro do universo e o outro diz que a Terra é o centro do universo porque a Terra é uma criação de Deus, certo? Vamos para o próximo, o antropocentrismo. O homem como centro de tudo, tá bom? E a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham a capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. O antropocentrismo, pessoal, é que a gente conhece como meio termo, né? Se aqui a gente vai ter, onde a igreja diz que Deus é o centro de tudo, e aqui a gente vai ter uma negação dessa questão da religião, aqui no antropocentrismo a gente vai ter uma mistura dos dois. O homem está no centro do universo. Por quê? Porque o homem é uma criação de Deus, tá certo? Então nós já vimos 3. O teocentrismo, teo vem de Deus, tá? O geocentrismo, tá bom? E aí com o geocentrismo, a Terra, geo, a Terra, tá bom? E o antropocentrismo, o homem. Agora nós vamos para o heliocentrismo, o Sol como centro do universo, tá bom? Era defendido por um padre polonês chamado Nicolau Copérnico. Vocês ainda vão estudar muito Nicolau Copérnico em física, no 9º ano, no ensino médio, tá bom? Para ele, a Terra era um planeta que realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesmo e de translação girando em torno do Sol. Olha aí, qual é que é o correto? Qual é que a gente sabe que é o correto hoje em dia? Segundo a ciência, a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, nem o homem é o centro do universo, né? O que é que a gente sabe hoje? Que o Sol é o centro do universo e a Terra orbita ao redor do Sol, ok? Pronto. Agora a gente vai para a parte em que eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês interajam, apesar de ser difícil, né? Porque uma câmera, um vídeo, mas eu preciso que vocês interajam. Pessoal, no Renascimento, a gente vai ter transformações sociais, políticas, culturais e econômicas, certo? O período de Renascimento já está falando, renascer. Essa sociedade que estava obscurecida pela Idade Média, que estava no meio da Idade das Trevas, onde as pessoas não tinham conhecimento, onde a igreja dominava, essa sociedade vai renascer, vai chegar até a luz, tá bom? Então, essa sociedade do Renascimento, o Renascimento, ele vai ter influências greco-romanas, ou seja, vai ter influências da Grécia e de Roma, principalmente nas artes, tá bom? Nas artes, na literatura, eles vão ter muitas influências da Grécia e de Roma, tá? A gente vai fazer agora a análise da imagem, o nascimento de Vênus. Essa imagem tem aí no livro de vocês, certo? Olha só, isso daqui é um período posterior à igreja, tá? E aí na época da Idade Média, a gente vai ter assim, a gente vai ter pinturas que só se referenciasse, tivesse referência a santos, a Deus e a elementos religiosos, certo? Da igreja. Aí, com o Renascimento, a gente vai ter uma volta de ídolos, vamos dizer assim, de outras religiões, como da Grécia e de Roma, por exemplo, de deuses, a volta dos deuses. Então, aqui, ó, na imagem 1, a gente vê essa mulher, tá? Ó. E ela tá representada como o nascimento de Vênus. Vênus, que é um planeta, mas a gente sabe que em Roma também tinha significado de representar os deuses, tá? A gente tem na imagem 2 e na imagem 3 deuses. Esses dois aqui são deuses do vento
E essa daqui é a deusa da primavera. Vocês veem o vestido dela todo florido, eles aqui estão meio que soprando. Se você for prestar bastante atenção, eles estão soprando, tá? E aqui, ó, no 4, o que é que eu quero que vocês percebam? Ela tá em cima de uma concha, mas eu quero que vocês percebam a questão da profundidade, coisa que não existia na pintura anteriormente ao Renascimento, tá? Os pintores renascentistas, eles estudavam muito e eles faziam cálculos matemáticos para poder fazer as pinturas. Por quê? Porque eles queriam que a pintura tivesse profundidade, ou seja, ó, dá para você perceber que parece que ali o mar tá distante, ó. Parece que ele vai ficando cada vez menor e mais distante. Essa técnica é uma técnica que exige estudos. Então, os pintores renascentistas, eles mediam, eles calculavam para que as pinturas elas tivessem profundidade e tivessem uma perspectiva, ou seja, daqui você consegue ver que a árvore parece que está um pouco atrás da imagem central, que são eles, o mar também. E isso não era muito comum não era comum antes do período do Renascimento. Todo mundo entendeu aqui, né? Vocês conseguiram observar o que eu falei? Principalmente a questão da perspectiva e a questão da profundidade. Se você conseguiu observar bem, depois dê uma olhadinha no seu livro, dê uma pesquisada sobre obras renascentistas, que você vai ver que sempre tem essa questão da profundidade. Tá ok? Vamos continuar. O Renascimento científico. A gente vai ter o raciocínio. Olha só. Para você ter uma tese científica, para você ter uma comprovação científica, você tinha que ter o raciocínio, ou seja, você tinha que pensar. Segundo ponto, você tinha que observar aquilo acontecer. E o terceiro ponto, você tinha que experimentar, ou seja, fazer acontecer aquilo para poder ver se dá certo. Isso daqui, pessoal, é uma regra básica para se você for fazer um trabalho científico. Até se você for fazer aqueles trabalhos que são um pouco mais simples, como plantar um feijãozinho, primeiro você faz o raciocínio de como você vai fazer, de como você vai colocar o feijão no algodão, quanto de água. Depois você observa, você entra na internet, você olha um vídeo, você pergunta à sua mãe, pergunta ao seu pai, enfim, adquire informações com o professor e por último você experimenta. Você vai lá e faz o experimento do feijão no algodão, certo? Então, existia esses 3 tópicos, tá ok? E existia também as ciências ocultas, a alquimia e a astrologia. Para vocês que querem conhecer um pouquinho sobre essa questão da alquimia e da astrologia, e principalmente a alquimia, que a astrologia hoje a gente conhece, né? Mas a alquimia, quem gosta aí de animes, tem um anime que se chama Full Metal Alchemist. E esse anime trata de forma, obviamente, assim, não de forma idêntica, mas ele trata questões de alquimia, tá bom? E aí, se vocês quiserem dar uma olhada em um episódio, obviamente, se atentando, né, às classificações e também na presença dos pais de vocês, deem uma olhada nesses assuntos, nesse anime sobre alquimia, certo? É bem interessante. Full Metal Alchemist. Aí é Brotherhood, tá bom? Ok? Pessoal, a Itália, ela vai ser o berço do Renascimento, tá bom? Por que eu coloquei a foto das tartarugas ninjas aqui? Por que a senhora colocou as tartarugas ninjas aí, professora? Por quê? Porque vamos voltar para a Itália. Já vou voltar para as tartarugas, tá? A Itália vai ter cidades independentes e ricas, muito ricas. E essas famílias ricas, elas travavam guerras entre elas para ver quem tinha domínio maior sobre outro território, mas elas tinham muito dinheiro. Então elas começaram a fazer um chamado mecenato. O que é o mecenato? Eles bancavam, patrocinavam artistas, pintores, escultores, escritores, patrocinavam esses artistas para que eles produzissem telas, esculturas, vamos dizer assim, patrocinavam o próprio Renascimento, certo? E aí, os mecenato,
é o ato, né, de fazer esse patrocínio, e mecenas eram as pessoas, essas famílias que patrocinavam, ok? A arquitetura, a escultura e a música, elas tiveram grande influência e grande crescimento nesse período na Itália. E por que eu coloquei as 4 tartarugas ninjas aqui? Por que as tartarugas ninjas estão aí, professora? Pelos motivos de que as tartarugas têm o nome de 4 artistas renascentistas. Agora eu vou perguntar a vocês sabem o nome delas? Alguém lembra? Vocês já assistiram o filme? São quatro artistas renascentistas. Vamos lá. A gente tem o Michelangelo, o Donatello, o Leonardo da Vinci e o Rafael. Então a gente vai ter 4 pintores renascentistas. Então não dá para esquecer, tá bom? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, que é Leonardo da Vinci, certo? Ok? Não vão esquecer nunca mais dos pintores e dos escultores renascentistas. Esses, inclusive, que eu falei para vocês, o Michelangelo, o Donatello, o Leonardo e o Rafael, eles eram italianos, eram pintores e escultores renascentistas, tá bom? E eles participaram ativamente desse processo do renascimento artístico. Vamos lá. Renascimento na Europa. Aí no livro de vocês ele vai abordar um pouquinho sobre o que aconteceu em cada país, certo? Então eu fiz um resumo para a gente entender. Na Alemanha a gente vai ter o Elias Hall. O Elias Hall que vai ser escultor, tá bom? Na França a gente vai ter o Michel de Montaigne, tá bom? Em Portugal a gente vai ter o Luís Vaz de Camões, que vocês sabem, que escreveu aquele livro que eu coloquei para vocês lerem. Só que aquele livro é uma versão infantil. Existe a versão original do Luís Vaz de Camões, que é em português de Portugal, que é Os Lusíadas, tá bom? Que fala sobre a expedição, sobre como o Vasco da Gama chega até a Índia, né? Sobre as viagens da expansão marítima, sobre as viagens de Vasco da Gama, tá bom? Na Espanha a gente vai ter o Miguel de Cervantes, que vai ser o nosso Dom Quixote de La Mancha, tá bom? E aí o Dom Quixote, ele era uma crítica à sociedade espanhola, porque o Dom Quixote é o quê? Ele é vamos dizer assim, uma espécie de cavaleiro, só que não existe mais essa coisa de cavaleiro, né? Então ele meio que critica a sociedade espanhola por ela ainda ser muito medieval e feudal, ok? Na Inglaterra a gente vai ter o William Shakespeare, que vai ser o de Romeu e Julieta, que a gente conhece, tá bom? E em Flandres, que a gente vai conhecer como hoje é a região da Bélgica, tá bom? Ali próximo da Bélgica, a gente vai ter o Pierre Bruegel, né? Que ele vai ser o quê? Eles vão pintar aquela tinta a óleo, né? Então aquela tinta ela dá um aspecto diferenciado à pintura, tá bom? Pessoal, ó, eu consegui resumir bastante, tá? Gostaria muito que vocês fizessem os resumos, né? Dessem uma olhada depois, com calma no vídeo, marcassem, fizessem anotações, procurassem conhecer melhor sobre o Renascimento. Ah, tia, acho meio sem graça e tal. Então, pelo menos assiste lá o filme das Tartarugas Ninja, que fala um pouquinho sobre os pintores renascentistas, porque vai explicar um pouco a história deles, certo? Então, continuem procurando, tá? A gente vai se ver logo, logo. E fiquem em casa. Até depois. Tchau, tchau.